Ah, pastor, mas chega um certo momento do livro de Atos que a gente não vê mais falar em Barnabé. E por que não vemos? Porque o Espírito Santo direcionou a Saulo, ou Paulo, como queiram, para escolher entre os seus companheiros de viagem um médico chamado Lucas. E esse médico registrava aquilo que estava acontecendo, aquilo que o Senhor colocava no seu coração, ele registrava, que se tornou o livro de Atos dos Apóstolos. Mas isso em nenhum momento quer dizer que Barnabé, depois que deixou de trabalhar junto com Saulo, não realizou um grande trabalho. Então nós precisamos entender o processo de Deus. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias nessa noite, na carta de Paulo aos Efésios, um texto conhecido da palavra de Deus. Nós avisamos aos irmãos hoje, mandamos um vídeo lembrando aos irmãos do nosso culto da palavra. E nós vamos começar a tratar hoje, mais diretamente, de como a igreja deve se preparar para escolher aqueles irmãos que, se o Senhor nos permitir, no final do mês de outubro, estarão sendo ordenados ao ministério da igreja. E para isso, nós precisamos conhecer o que a palavra de Deus nos ensina, dos critérios para estas escolhas. Então, abra comigo a sua Bíblia, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 7. Vamos fazer a leitura. Se você estivesse a sua Bíblia, você pode acompanhar aqui pelo telão também o texto. E vamos ler todos juntos, como de costume, desde o primeiro versículo. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, do versículo 7 ao 16. Quantos podem dizer amém? Leiamos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que é senão quem também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, que o Senhor venha edificar a tua igreja nesta noite, segundo a tua bondade e misericórdia, Pai. Nós confiamos em ti e esperamos
na orientação do seu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, todos nós sabemos que nós sempre podemos aperfeiçoar aquilo que nós já aprendemos. Eu sei que nós temos algumas pessoas aqui que têm um talento natural para realizar algumas coisas. Mas esse talento natural não impede de que nós nos aperfeiçoemos naquilo que estamos fazendo. Então imagina que alguém aqui tenha um talento natural, né, uma queda, por assim dizer, para trabalhar com construção. Isso é muito bom, mas isso não impede que essa pessoa faça um curso para se tornar um mestre de obras. Por quê? Porque ele está se desenvolvendo. E aí ele faz um curso de mestre de obras, começa a trabalhar, e daqui a pouco ele diz assim: eu quero aprender um pouco mais. Ele diz assim: agora eu quero ser engenheiro. Eu quero aperfeiçoar um pouco mais. Então, se nós nos aperfeiçoamos para o trabalho do dia a dia que fazemos, o que não dizer para a obra do ministério? Então, o fato de Deus ter nos dado dons para desenvolvermos a sua obra, esse dom é algo que Ele nos deu, é uma aptidão que Ele nos deu. Mas isso não impede, aliás, isso deve servir de incentivo para que nós nos aperfeiçoemos cada dia mais na obra para a qual Ele nos tem chamado. E esta obra, nós temos uma palavra que é muito utilizada para defini-la. Nós chamamos de ministério. E quando nós aprendemos uma palavra, nós vamos utilizando ela no dia a dia, e ela começa a ficar muito comum para nós, e às vezes nós nos esquecemos do seu significado. E essa palavra ministério tem um significado não só no sentido natural da palavra, mas bíblico também. O que a Bíblia diz que é ministério? Outro fator muito comum que acontece principalmente na nossa língua portuguesa é que uma palavra às vezes tem diversos significados, tem mais de uma aplicação. E então, como ela tem diversas aplicações, às vezes nós aplicamos de maneira equivocada. E isso acontece também em relação ao ministério. O uso equivocado, desta palavra ou desse conceito. É fato que algumas pessoas acabam tendo o exercício do ministério como algo que, às vezes, é uma busca de posição, é uma busca de status, é uma busca de privilégio, e fica muito restrito a isso. Mas quando nós olhamos para o conceito bíblico, nós temos algo muito mais profundo, uma aplicação muito mais elevada desse conceito. Nós temos alguns termos bíblicos para falar da palavra ministério. Um deles está lá em Hebreus, capítulo 8, versículo 1 e versículo 2. Está funcionando aí? Então vamos a Hebreus, capítulo 8, versículo 1 e versículo 2. Vamos ler juntos esse texto. Eu gostaria que vocês lessem comigo, aproveitando, a possibilidade que temos. Então participem todos da leitura bíblica. Hebreus, capítulo 8, versículo 1 e versículo 2. Diz assim: ora,
A suma do que temos dito, vamos juntos? É que temos um sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, do qual 3. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Muito bem, nós temos aqui uma das primeiras aplicações do termo ministério. O termo usado no original, ele se refere à liturgia, à organização do culto. E o escritor aos Hebreus usa aqui como ponto de partida o serviço que o sumo sacerdote oferecia lá no Antigo Testamento. Qual era o serviço dos sacerdotes? Oferecer sacrifícios, interceder pelo povo, interceder pela nação, pedir perdão em nome do povo. Ele era um intermediário entre Deus e o povo. É claro que nós estamos falando de uma liturgia lá do Antigo Testamento, que no nosso tempo não está mais presente. Mas o conceito bíblico de ministério, ele começa lá no Antigo Testamento. Quando esse termo foi traduzido para o grego, porque originalmente ele era escrito no hebraico, de que ele fala? Ele fala daquele indivíduo que era escolhido por Deus para prestar um serviço ao povo, organizando o culto. Ora, quando nós saímos da nossa casa para vir para o templo, o que nós esperamos? É que tenha aqui no templo, na hora que nós chegamos, alguém que já organizou a realização do culto. Concordam comigo? O som precisa estar ligado, né? As lâmpadas acesas, alguém que vai tocar os instrumentos, alguém que vai receber os irmãos na porta, alguém que vai dirigir o culto. Tudo isso se refere ao serviço que é prestado no templo. Antigamente a gente pensava que o serviço no templo era só o serviço que o dirigente ou o pastor fazia. Mas o tempo foi nos mostrando que o serviço no templo inclui mais do que o serviço do pastor. Inclui o porteiro, inclui o recepcionista, inclui o operador de som, inclui o operador de mídia, inclui o instrumentista ou o músico. Tudo isso é ministério. A gente até não achava que era. Mas quando veio a pandemia, sabe o que nós descobrimos? Que tão importante quanto o recepcionista que recebia os irmãos na porta quando o templo estava aberto, durante o tempo que o templo estava fechado, era essencial que tivesse alguém operando uma câmera, ligando a internet, coisa que a gente achava que não era importante. Mas nós descobrimos que isso também é ministério. Mídia também pode ser um serviço prestado ao reino de Deus. Então, o que é ministério? O conceito bíblico de ministério é de serviço ao reino de Deus. Nós temos um outro texto, 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Vamos ler do versículo 1 a seguir. Versículo 1 e versículo 2. Prontos? 1 Tessalonicenses, capítulo 3, do versículo 1 a seguir. Leiamos. De boa mente, quisemos deixar-nos
Muito bem. Romanos capítulo 16, versículo 3. Vamos lá? Saúdem Sila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Nós poderíamos ler outros textos, nós vamos ficar somente nesses dois. Paulo usa uma palavra aí, o termo ministro ou cooperador. O sentido dessa palavra é sinergia, que significa trabalhar juntos. Eu sei que é uma área que hoje quase não se vê mais, porque tudo é eletrônico, mas quem se lembra daquelas máquinas de relógio antiga, cheia de engrenagens, cheias de dentes, onde uma encontrava com a outra e iam girando, né? E a gente dava a corda no relógio e fazia com que ele funcionasse. O nome daquilo ali é sinergia, onde cada parte daquela engrenagem tinha um papel a realizar. Ou seja, operava juntos. O que é o ministério? É um serviço que não se faz sozinho. Não existe uma fórmula 100% garantida de alguém ter sucesso ou ser bem-sucedido no ministério, no serviço que presta ao reino de Deus. Mas existe uma forma garantida de fracassar no ministério: trabalhar sozinho. Essa é uma forma garantida de fracasso. Quando alguém decide, eu vou fazer tudo sozinho, eu não vou precisar de ajuda de ninguém. Eu canto, eu prego, eu ensaio, eu leio a Bíblia, eu recebo os visitantes, eu toco um instrumento, e a pessoa começa a fazer tudo sozinho. Qual será o resultado? Fracasso. Existem situações em que a gente não tem mão de obra disponível. Eu já trabalhei em locais em que nós não tínhamos uma oferta de mão de obra para o reino de Deus como temos hoje. Então, às vezes, era preciso estar tocando e cantando para a abertura do culto, a Leia na portaria recebendo os irmãos, né, na porta do templo, e depois nós invertíamos os papéis, porque nós tínhamos uma igreja com um número muito pequeno de pessoas e pouca gente para trabalhar. Mas na medida que as pessoas foram chegando, nós começamos a ensinar as pessoas a fazer. Para quê? Para que nós não trabalhássemos sozinhos. Então, o que é ministério? É um serviço prestado ao reino de Deus em sinergia com outras pessoas que têm o mesmo propósito, a mesma dedicação. E assim, todos nós exercemos um ministério para o reino de Deus. E então as pessoas às vezes associam isso a ter um certo status, a ter um certo destaque. Mas vamos voltar para o texto bíblico. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1. Vamos ler juntos? 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1. Que os homens nos considerem muito bem. Atos capítulo 26, versículo 15 e 16. Vamos lá? Então eu perguntei: quem é, Senhor? A quem persegues? Vamos.
Muito bem. Nós encontramos lá em Romanos o escritor usando a palavra ministro para se referir a quem organizava o culto desde os tempos do Antigo Testamento. Encontramos Paulo usando a palavra cooperador para dizer que o ministro, aquele que organiza o serviço na casa de Deus, não pode, não deve trabalhar sozinho. Agora nós encontramos uma outra palavra para se referir àqueles que prestam serviço no reino de Deus. A palavra remadores. Lá no original, ruperetes. Quem eram os remadores? Naquelas navegações antigas, naqueles navios antigos, ainda não havia chegado o motor. Tudo funcionava à base do remo. Era preciso remar para fazer o barco andar. Então havia um serviço realizado em pequenos barcos, em que na parte de cima estavam as pessoas que estavam viajando, com um certo conforto possível para a época, mas lá na parte de baixo estava um grupo de pessoas trabalhando, remando para que o barco pudesse atravessar. Então quem eram os remadores? Aqueles que trabalhavam lá nos bastidores, aqueles que trabalhavam sem serem vistos, mas que remavam, com os remos para que o barco andasse. Qual é a ligação que isso pode ter com privilégio ou status? Nenhuma. Não há nenhuma ligação em ser ministro de Cristo com estar numa posição de destaque. Certo dia, um filho de um pastor, vendo a igreja cheia de gente, um tempo muito bom na igreja, todo mundo alegre, satisfeito, muita gente trabalhando, e era um garoto. E ele chegou para o pai e perguntou assim: pai, quanta gente na igreja, o senhor é o chefe desse povo todo? Ele disse: não, filho, eu sou o servo desse povo todo. Uai, pai, então quer dizer que o senhor presta serviço, o senhor trabalha para todas essas pessoas? E ele disse: sim. Mas por quê? Porque Jesus disse que se alguém quiser ser o primeiro, que ele seja o último. Se alguém quiser ser o Senhor, que ele seja o servo. Então, o contexto que a Bíblia nos mostra a respeito de ministério, irmãos, não tem nada a ver com esse estrelismo que a gente vê por aí. As pessoas se referindo a si como uma entidade. Eu chegar aqui e dizer: irmãos, os irmãos precisam obedecer o pastor, porque o pastor Jonatas, o pastor isso, como se não fosse eu, como se fosse alguém acima de todo mundo. Irmãos, não é esse o conceito que a Bíblia ensina. Quando Jesus chegou com seus discípulos, na última reunião que ele teria com eles, que ele se assentou com eles, e ninguém se dispôs a lavar os pés uns dos outros, o que Jesus fez? Ele foi lá e lavou os pés deles, e disse para eles o seguinte: eu estou fazendo isso aqui para servir de exemplo para vocês, porque o Filho do Homem não veio para ser servido. E ele diz assim: vós me chamais de mestre e senhor, e eu sou. Ou seja, Jesus não estava negando a sua responsabilidade, mas o que ele nos ensinou é que isso não era sinônimo de status, porque lavar os pés das pessoas era serviço de escravos. Os escravos lavavam os pés. Então, ministério
é uma bênção, é um privilégio, é uma vocação dada por Deus, mas não tem absolutamente nada a ver com status, com destaque ou com exercício de poder sobre as outras pessoas. As pessoas estão confundindo ministério com poder próprio, usando uma posição de serviço dada por Deus para se tornar dominador de outras pessoas. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia não nos ensina a servir desta maneira. Outra coisa, as pessoas estão confundindo liderança com gestão. Parece que é a mesma coisa, mas é completamente diferente. O que é liderar? Liderar é influenciar as pessoas, é motivar as pessoas, é se envolver com as pessoas, é trabalhar com o indivíduo, com a alma das pessoas, quando falamos de liderança espiritual. Gestão, gerenciamento é trabalhar com coisas. Então, existe uma ordem de importância. As duas coisas são necessárias. O ministério é prioritariamente liderança. Lidar com pessoas, com os seus problemas, com as suas dificuldades, com as suas alegrias, motivar, animar, fortalecer, exortar. Nós vamos encontrar esses termos em muitos versículos sobre liderança na Bíblia. Gestão tem a ver com coisas, com estrutura física. Nós estamos pintando o nosso templo. Tem alguém gerenciando isso aqui. Tem alguém que levanta de manhã e vem olhar se tem material, o que vai fazer, vamos fazer isso, vamos fazer um orçamento. Ah, mas quem faz isso é o pastor? Não necessariamente. O ideal até que não seja o pastor. Então, liderança e gestão precisam caminhar conjuntamente. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos fazer uma cruzada evangélica. Vamos fazer um grande culto na praça. O que nós precisamos para esse culto? Vamos lá, vocês. Aparelho de som, o que mais? Palanque. Pessoas. Folheto, vamos lá, tem mais coisas. Pregadores, cantores, dirigente de culto. O que é liderar essa cruzada? Organizar a parte espiritual, convidar as pessoas, convidar os irmãos que vão cantar, que vão pregar, os irmãos que vão receber. Isso é a liderança no sentido de envolver as pessoas. Mas vocês já imaginaram, se nós chegarmos lá, marcarmos a cruzada para 19 horas, e quando der 19 horas, o palco não estiver montado, vai funcionar bem essa cruzada? Não. Por quê? Porque às vezes houve liderança, mas não houve gestão. Então, é preciso que as duas coisas existam. Eu preciso de gente para cantar, para pregar, para dirigir, para convidar. Mas eu preciso, como vocês disseram, de palanque, de som, eu preciso de iluminação, eu preciso de licença para a rua. Tudo isso é importante, mas o palanque, o som, a licença, a iluminação é gestão. Agora, vamos arredondar a pergunta. O que adianta a gente ter um bom palco, uma boa iluminação, um bom som, a licença da rua, se não tiver pessoas? Serve para quê? Para nada. Vamos inverter a pergunta. É possível realizar uma cruzada ou um culto evangelístico sem som, sem iluminação, sem licença de rua e algumas outras coisas? É possível? Sim. Pode não ficar
da melhor maneira possível, mas é possível fazer. Agora, é possível fazer um culto na praça sem a igreja ir para lá reunir para adorar a Deus? Aí já não é possível. Então, o que isso nos mostra? Que a liderança e a gestão precisam existir juntas, mas a liderança é prioridade. E isso faz parte do entendimento do que é ministério. Uma outra palavra na Bíblia para falar de ministério: diaconia. Diaconia significa servir às mesas. Ah, pastor, mas isso é serviço de garçom. É verdade. Esse é serviço de garçom. E sabe o que nós somos, irmãos? Nós somos garçons. Vamos voltar lá na multiplicação dos pães. 5.000 pessoas com fome. Estava lá Jesus, Todo-Poderoso, que é quem podia resolver o problema. Ele resolveu o problema sozinho? Não. Chegou um dos discípulos e disse: Senhor, o senhor está querendo dar comida para esse povo? A gente não tem dinheiro para dar comida para todo mundo, mas tem um rapazinho ali que tem 5 pães e 2 peixes. Eu sei que não dá, mas ele está oferecendo. Jesus disse: vai lá atrás. Aí Jesus pegou aquele pão, aquele peixe, orou, deu graças e disse aos discípulos: cadê os cestos? E os discípulos chegaram com os cestos e eles foram colocando pão e peixe, pão e peixe. E o que Jesus disse para os discípulos? Distribui para eles. Sabe qual é o nosso serviço, irmãos? Não é o nosso serviço multiplicar o pão e o peixe. Nós não temos poder para isso. Mas o nosso serviço é pegar o pão e o peixe que Jesus já multiplicou e levar às pessoas. Esse é o nosso serviço. Então, nós somos garçons? Sim. Nós distribuímos aquilo que o Senhor já multiplicou. Nada mais do que isso. Todos nós somos diáconos. Ah, pastor, mas diácono é o irmão Edmilson. Diácono é o irmão João. Diácono é o irmão Zé Alves. É porque nós acabamos confundindo ministério com cargo ou ministério com título. E é por causa dessa confusão que nós temos pessoas que têm cargo, mas não têm ministério. Como assim, pastor? Pessoas a quem nós escolhemos, às vezes cheio de boas intenções, e damos a ele um cargo. Mas ele não tem aquele ministério, ele não desempenha, ele não está disposto, inclusive, a desempenhar esse serviço. Por isso que nós temos apóstolos. O título de apóstolo dado a algumas pessoas que nunca evangelizou uma viva alma, que nunca pisou o pé numa poeira, que nunca foi numa vila onde não tem uma igreja para plantar uma igreja. Mas ele chega diante do povo e diz: eu sou o apóstolo fulano de tal. Confusão. Estão confundindo ministério com cargo. É por isso que nós temos diáconos, que ele pode chegar aqui e ter uma mesa no meio da igreja, ele não tira. Pode ter uma lata de tinta, eu sei que o irmão Delbrando não esqueceria, mas imagina que ele esqueceu uma lata de tinta aqui no púlpito. Quem é o diácono? É aquele que recebeu um cargo, ou aquele irmão que chegou e falou: nossa Deus, mas não pode ficar uma lata de tinta em cima do púlpito, e vem cá e pega a lata de tinta e guarda. Quem é o diácono? Vocês estão entendendo por que às vezes nós temos pessoas que têm o cargo, mas não exercem o ministério, ou não têm o ministério? Eu cheguei em uma igreja e encontrei um irmão, presbítero da igreja, um homem de Deus, mas eu comecei a perceber o desconforto
que ele tinha no exercício do seu trabalho. Colocava ele para dirigir um culto, ele dizia, não, pastor, eu não estou disposto não e tal. Aí um dia eu perguntei a ele, eu falei, irmão, por que a gente pede o senhor para pregar, o senhor dá um jeitinho de se livrar, a gente põe o senhor para dar um estudo, o senhor dá um jeitinho de não fazer. Aí ele disse assim, pastor, não é por má vontade, tá, pastor? Não quero que o senhor pense que é por má vontade. Eu sempre fui diácono da igreja. E então, o pastor, que passou aí algum tempo antes, me consagrou a presbítero, mas ele não me falou o que eu tinha que fazer. Porque se ele tivesse me falado, eu ia dizer para ele, não, pastor, eu quero continuar fazendo o que eu faço. Sabe o que eu gosto, pastor? Eu falei, não, diga. Ele disse, eu gosto de receber os irmãos lá na porta. Eu gosto de distribuir ceia para os irmãos. Eu gosto de visitar os irmãos. Eu gosto de levar ceia para os irmãos. E eu não estou satisfeito, porque eu não estou mais fazendo isso, mas eu não consigo fazer as outras coisas. Os irmãos estão entendendo como às vezes há uma confusão nisso? Então, o que o texto nos fala aqui? O texto que lemos, ele não está falando de cargo. Ele não está falando de título. Ele está falando de serviço prestado ao reino de Deus. E aí nós temos a lista de dons ministeriais, no versículo 11. E ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros ainda para pastores e doutores. A primeira coisa que me chama a atenção nesse versículo é que ele diz quem escolhe. O texto diz que ele deu. E se a gente voltar lá a partir do versículo 7, que é o que lemos nesta noite, esse ele está se referindo a Cristo. Então quem escolhe dar dons às pessoas é Cristo. Essa escolha não é baseada em nenhum mérito, em nenhum merecimento de quem recebe o dom. É um ato da misericórdia divina, da bondade divina e do propósito dele para a sua igreja. Ele mesmo deu, ele escolheu, ele concedeu, ele constituiu. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é: ministério é dado por Deus. O homem pode dar cargo, tá? O homem pode dar cargo, mas ele não pode dar ministério a ninguém. O que a Bíblia ensina é que Cristo concedeu aptidões, habilidades, capacidades, vocações especiais a cada um para realizar a sua obra. Mas então, como é isso, pastor? Deus desce do céu e vem aqui e aponta? Vamos ver como isso acontecia lá no Antigo Testamento. Atos capítulo 13, versículo 1 e 2. Vamos ler juntos? Atos 13, 1 e 2. Havia na igreja de Antioquia Barnabé, Simeão chamado Níger, jejuando, muito bem. Então Jesus não vai descer do céu aqui para apontar Zé, João, Joaquim, Francisco, não. Ele vai fazer isso através do Espírito Santo. Pastor, ficou mais vago ainda, pastor. Eu continuo não entendendo. Porque se Jesus não vai descer, como é que o Espírito Santo vai fazer?
através de quem o Espírito Santo vai fazer. Onde é que está esse Espírito Santo que vai fazer isso? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 diz assim: vocês não sabem que são o santuário de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Então, a escolha é feita por Cristo, através do Espírito Santo, que age no meio da igreja. Do ponto de vista prático, para os nossos olhos enxergarem, essa escolha está sendo feita pela igreja. Mas, se eu não puder crer que a igreja age direcionada pelo Espírito Santo, como eu vou servir a Deus? Pastor, mas de vez em quando a igreja toma decisões erradas. Fato. Porém, isso sempre acontece dentro da permissão de Deus. Mas eu creio que o Espírito Santo habita na igreja. Nesse nosso processo de escolha de irmãos para serem apresentados à igreja, nós teremos uma reunião específica, para apresentar os nomes à igreja. Como nós temos feito? Já faz mais de um ano que a gente vem orando, eu pessoalmente, a Leia, estamos orando. Depois de um certo tempo, eu convidei o copastor da igreja e disse para ele: nós estamos pensando em indicar algumas pessoas para consagração e eu queria te ouvir. E a resposta dele foi: pastor, só deixa eu orar um pouco. Eu falei: claro. Depois de uns 15 dias ele me disse: pastor, eu já tenho alguns nomes em mente. E dos nomes que eu havia anotado, a maior parte fazia parte da lista que ele também apresentou. E nós continuamos orando. Porque não precisa apressar, irmãos. Tem gente agindo apressadamente e depois se arrependendo. E aí depois de algum tempo eu reuni com os obreiros e disse: irmãos, nós estamos nesse processo de escolher algumas pessoas. Eu queria que vocês pegassem e escrevessem aí. Se você não quiser, não precisa nem colocar seu nome. Mas escreva aí o nome de algumas pessoas que você considera que poderia ser indicado para uma consagração ministerial. Irmãos, é coisa de crente, porque crente crê em coisa que ninguém mais crê. Mas, além dos nomes que eu já havia escrito, que o companheiro copastor havia escrito, a variação foi de 2 ou 3 nomes diferentes. E esses nomes serão apresentados à igreja. E a igreja vai poder dizer: olha, não vemos critério nesse ou naquele. Então, irmãos, eu creio, eu continuo crendo que o Espírito Santo age por meio da igreja. O dia que eu deixar de crer nisso, eu posso pedir o boné, tá? Ou eu posso ir embora. Eu perco a condição de pastorear numa igreja. Havia na igreja da Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, Lúcio e Saulo. E eles estavam adorando ao Senhor, jejuando, e o Espírito Santo disse: separa-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. O Espírito Santo errou, irmãos, em escolher Barnabé e Saulo? Como nós sabemos que não errou? Pela obra que eles realizaram. Ah, pastor, mas chega um certo momento do livro de Atos que a gente não vê mais falar em Barnabé. E por que não vemos? Porque o Espírito Santo direcionou a Saulo, ou Paulo, como queiram, para escolher entre os seus companheiros de viagem um médico chamado Lucas. E esse médico registrava
aquilo que estava acontecendo, aquilo que o Senhor colocava no seu coração, ele registrava, que se tornou o livro de Atos dos Apóstolos. Mas isso em nenhum momento quer dizer que Barnabé, depois que deixou de trabalhar junto com Saulo, não realizou um grande trabalho. Então nós precisamos entender o processo de Deus. Eu vou repetir aos irmãos uma frase que eu ouvi do pastor que me indicou ao ministério. Ele dizia assim: ministério não é para quem pode, para quem quer e para quem sabe. Eu disse para ele: então não sobrou ninguém. Ele disse: não, ministério é para quem Deus quer dar. E de vez em quando ele escolhe uma pessoa que às vezes nem eu escolheria, mas ele escolheu. Nós vamos encontrar na história de Paulo e Barnabé um moço chamado João Marcos. E esse moço chamado João Marcos foi trabalhar com Paulo e Barnabé. E chegou um momento em que Paulo disse: olha, esse rapaz não tem condição de continuar com a gente. E ele voltou. Mas o tempo passou e aquele rapaz foi amadurecendo, aperfeiçoando. Chegou um momento em que Paulo escreveu uma carta e pediu: mandem para mim João Marcos, porque agora ele me é útil aqui onde eu estou. Então nós precisamos, como igreja, entender isso. Entender o tamanho da responsabilidade que nós temos quando nós indicamos alguém ao ministério. Quando nós aprovamos alguém para o ministério. Queridos, no domingo, nós vamos falar aqui sobre os dons, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Creio que no domingo nós vamos conseguir falar sobre esse ponto e sobre o objetivo de tudo isso, porque hoje o nosso tempo já se foi.